ainda em pé, assim, louvado seja Deus. Diz assim o texto sagrado do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediu. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor. O trabalho do Senhor aqui. E quando nós voltamos a nossa atenção para o texto das páginas sagradas do Novo Testamento, com mais precisão no livro de Atos dos Apóstolos, nós observamos que a obra missionária, a obra da expansão do Evangelho, da proclamação do Reino de Deus e da salvação em Cristo Jesus, ela sempre aconteceu debaixo da direção do Espírito Santo do Senhor. Quando os primeiros discípulos, ainda na cidade de Jerusalém, após o derramar do Espírito Santo sobre eles, começaram a sofrer as investidas da perseguição afligida sobre eles pelos judeus, posteriormente até mesmo pelo império. Estes homens e mulheres de Deus se espalharam por todas as cidades ali próximas, cumprindo aquilo que o próprio Jesus Cristo havia dito, que eles receberiam o poder do céu e que seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até nos confins da terra. E isto aconteceu, pois os discípulos de Cristo Jesus se espalharam por todas as cidades ali próximas e também nas distantes. E o texto sagrado deixa claro ao dizer que onde estes discípulos chegavam, eles proclamavam, anunciavam a ressurreição de Jesus Cristo, a salvação de Jesus, e proclamava anunciando Jesus Cristo como Senhor. Assim aconteceu com a chegada dos primeiros discípulos ali na cidade de Antioquia da Síria, onde esta cidade ali, onde estes discípulos ali formaram uma grande comunidade de cristãos, e dali começaram a propagar o Evangelho por todo o mundo daquela época. A primeira viagem do apóstolo Paulo, do missionário Paulo, juntamente com Barnabé, deu-se a partir da igreja que estava em Antioquia da Síria. Eles saíram dali encaminhados recebendo a oração dos discípulos, a imposição das mãos, e encaminhados aos cuidados do Senhor para levarem a mensagem da salvação. E ainda assim deve e continua a acontecer o Espírito Santo orientando a igreja, mostrando a igreja, orientando a igreja da maneira como fazer, quando fazer, por que fazer e através de quem fazer. No texto da leitura oficial desta noite, nós lemos as palavras de Jesus quando ele disse: a seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas ele dá a resposta, a solução para esta questão, quando ele diz assim: rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. E assim, meus amados e queridos irmãos, nós precisamos e devemos fazer, graças a Deus. A família de missionários que hoje recebe posse nesta congregação é nativa daqui mesmo, do nosso próprio campo, é da casa, como já foi dito aqui, e isto é louvável diante do nome santo do Senhor. Eu estava falando com um dos nossos obreiros que a igreja ela não pode ser dependente da mão de obra externa. A
igreja, ela precisa cultivar a sua própria mão de obra, porque quando a igreja torna-se totalmente dependente de mão de obra apenas externa, a mão de obra um dia vem, mas um dia ele vai, e sempre vai ficar o vazio, sempre vai ficar o vazio. E quando a igreja investe na sua própria mão de obra, quando a igreja confia na sua própria mão de obra, a igreja mesmo produz os seus trabalhadores para a seara do Senhor Jesus. E em contrapartida, meus amados e queridos irmãos, a igreja do Senhor, ela precisa valorizar e reconhecer o trabalho de todos os ceifeiros da seara do Senhor. Aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão na obra, aqueles que estão auxiliando, aqueles que estão no exercício do diaconato, aqueles que estão no exercício da direção das congregações, todos estes trabalhadores são merecedores do reconhecimento da igreja. Nós, às vezes, cometemos o erro de subestimar os trabalhadores locais e colocarmos em autoestima aqueles que vêm de fora. É um erro que nós cometemos. De fato, nós precisamos sim dar ênfase e um certo reconhecimento a todos aqueles que estão vindo, mas da mesma forma a igreja precisa reconhecer, a igreja precisa também considerar, respeitar e ter admiração pelos operários, pelos trabalhadores, pelos ceifeiros que são nossos, da própria igreja, da própria casa, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostrou a importância de estarmos fazendo sempre discípulos. A família que hoje recebe posse é conhecida de todos os irmãos aqui. Já foi falado aqui, está presente em nosso meio. E nesta noite, aprove ao Senhor, através da direção do Espírito Santo, levantar esta família como missionários dentro desta casa, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero pedir à igreja que se coloque de pé neste momento, bem como os missionários que recebem posse nesta noite, e darmos início aqui a oração de posse destes missionários. Eu quero perguntar à igreja, já fizemos isso lá no Templo Central, com as congregações que estavam lá, e iremos fazer novamente aqui, com todos aqui presentes. A igreja local, a igreja aqui presente, compromete-se diante de Deus e diante desta família a respeitar e considerar esta família. Se é verdade, digam amém. Amém. A igreja aqui presente compromete-se diante de Deus e desta família de missionários aqui diante de vocês a considerá-los, reconhecê-los e aceitá-los como missionários. Se é verdade, digam amém. Amém. Ao nos reportarmos à família, nós estaremos agora considerando-a como missionários, viu, meus irmãos? Quando for chamar o irmão Márcio, missionário Alisson, missionário Ideia, isso é importante. Às vezes as pessoas não dão valor a esse tipo de coisa, mas é importante, porque imprime em nós o reconhecimento que nós temos por esta família de missionários, né? O pastor, às vezes tem gente que diz assim, não é bom a gente ser pastor na mesma igreja que a gente nasceu, porque às vezes o povo não respeita. Mas é quando o povo não quer, porque o respeito, né, não é só porque alguém se tornou pastor, o respeito é constante, né? O pastor Pedro, corta aí. A igreja compromete-se diante de Deus a orar e manter esta família de missionários. Se é verdade, digam amém. Amém. Olha, irmãos, observe que os apóstolos ali, eles foram enviados pela igreja, a igreja teve cuidado deles, certo? Porque às vezes a gente ora para Deus levantar o trabalhador, a gente ora para Deus mandar o trabalhador para a seara, mas depois não quer deixar
Então vamos manter a família de missionários, certo? Eles a partir de então estarão em tempo integral na obra do Senhor, trabalhando somente na obra, e para isso nós estaremos estendendo as mãos sobre eles. Amém? Eu quero pedir à família que se coloque de joelhos aqui diante do altar. Nós estaremos orando por eles. Eu peço aos obreiros que desçam aqui, imponham as mãos sobre esta família. Depois da oração, meus irmãos, escute bem, depois da oração, nós iremos cantar as duas últimas estrofes do mesmo hino aí, 449, enquanto os obreiros dão os parabéns a eles, certo? Aí depois eles sobem aqui, nós vamos ouvir a palavra com o missionário Alisson, e depois a igreja pode vir dar os parabéns a eles também. Amém? Oremos ao Senhor. Toda a igreja estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai celestial, Criador dos céus, Criador da terra, nós te celebramos, meu Deus querido, porque a tua fidelidade é grande, porque o Senhor, meu Deus, é quem conduz a tua obra, a tua igreja, levantando obreiros para a tua seara. E neste momento, Senhor, nós muito jubilosos estamos pela tua bondade e compaixão, e queremos te apresentar os teus servos, o missionário Alisson, a missionária Lélia e seus filhos, Senhor, que na noite deste dia estão recebendo posse nesta congregação e nesta área de trabalhos missionários. Meu Deus, que o Senhor esteja com eles, meu Pai querido e santo, em cada ação, Senhor, em cada evangelização, em cada momento em que eles proclamarem a tua palavra, que o Senhor esteja usando-os poderosamente através do teu Santo Espírito, para que a palavra do Senhor alcance os corações ouvintes, para que eles, meu Deus querido e santo, sejam cada vez mais instrumentos, ferramentas poderosas nas tuas mãos para a proclamação do Evangelho e salvação das almas. Abençoa esta congregação, meu Pai. Continua com as mãos estendidas. Continua, Senhor, fazendo a tua obra prosperar, crescer e avançar, para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. É o que nós a te oramos, e no nome santo de Jesus nós te agradecemos. Amém. De Cristo eu me devo. Missionário Alisson, a palavra. Aleluia. Nesta noite querida e maravilhosa, saúde a lei do Senhor, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Deus, queridos e amados irmãos, irei fazer leitura de um texto no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57 em diante, meus irmãos, que diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse o Senhor: Seguirei-te para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também a outro: Senhor, eu seguir-te-ei, mas deixa-me despedir-me primeiramente dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Amém. Meus queridos, amados irmãos, louvo a Deus por esta oportunidade concedida de estar no campo missionário fazendo a obra do Senhor. Louvo a Deus por esta oportunidade. Também agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Soares, que enxergou, meus queridos amados irmãos, este ministério, orou ao Senhor
pela direção do Espírito Santo, nos fez este convite e nós, primeiramente, meus queridos amados irmãos, quando a gente recebe um convite desse, a gente fica assim meio nervoso na hora de responder. Mas, como tudo é na direção de Deus, aqui nós estamos para anunciar a obra, anunciar o Evangelho e fazer a ordenança do Senhor. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura, para que o reino de Deus cresça e se prolongue ainda mais, meus irmãos, os irmãos que irão morar numa mansão celestial. Eu louvo a Deus que no decorrer dos meses, dos anos, que Deus continue abençoando esta congregação, esta obra que nos foram confiada, meus irmãos. Em nome de Jesus, eu agradeço por esta oportunidade. Amém.